Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Todo cristão está engajado no conflito espiritual com o mal. Esse conflito é descrito como o combate da fé. Como nós lemos agora há pouco, a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. A nossa luta são contra os seres espirituais, espíritos malignos que a gente não vê. Eles não têm cor, eles não têm sexo, não se sabe se é feminino ou se é masculino. São apenas espíritos que precisam de corpos para entrar. Por isso que tem espírito que entra facilmente na vida de uma pessoa, como também entra de dentro de um animal. Às vezes a gente vê por aí pessoas falando, que nem está esse movimento do boneco reborn. Quem já ouviu falar? Aí fala, o diabo está lá dentro. Não, o diabo não está lá dentro. Ele precisa de um corpo, ele precisa usar um corpo, ele precisa se alimentar do pecado daquele corpo. Por isso que eu tenho falado, quer matar o diabo de fome? Para de pecar. Amém, irmãos? Por isso que o nosso combate é contra o mal, contra esses espíritos malignos. E é preciso sim que nós venhamos nos revestir dessa armadura de Deus. Essa armadura de Deus não é algo simplesmente dado, praticamente é uma ordenança de Deus, irmãos. Porque a partir do momento quando você se converte, a partir do momento quando você se entrega, a partir do momento quando você dá a sua vida para Cristo, você entra também numa batalha, você entra também numa briga. E quando você entrega a tua vida para Jesus, você já entra nessa guerra espiritual por você, pela sua casa, pelo seu vizinho, pelo seu amigo e pela igreja. Amém? Quem está compreendendo aqui? Então nós temos que se revestir dessa armadura. Aí no versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Qual é o dia mau, irmãos? Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente levanta, parece que diz assim: levantei com a perna esquerda, hoje está dando tudo errado. Quem já sentiu assim? Quem já viveu assim? Não, pode levantar a mão, não tem vergonha, irmão. Aí tem gente que tem vergonha, né? Ah, eu sou crente e eu não posso passar pelo dia mal. Passa assim, irmão, passa assim. Por isso que nós temos que revestir dessa armadura, para todo dia, irmão, todo dia a gente está ali na batalha espiritual, todo dia, é todo dia, não é uma vez ou outra não, é todo dia uma batalha espiritual. No seu trabalho é uma batalha espiritual, dentro da tua própria casa pode ser uma batalha espiritual, aonde for tem uma batalha espiritual, principalmente você que é crente. Ou você acha que o diabo vai te deixar sossegado? Não. Ou você acha, como eu já vi muita gente dizer, falando assim, até em orações, em clamor, dizendo assim: ó diabo, pode vir quente que eu estou fervendo. Quem já ouviu isso daí? E olha que ele veio. Ou você acha que você fala assim, ele vai se intimidar? Não, ele veio. Ele veio. Agora por que ele veio? Porque ele consegue enxergar também o que há dentro de nós. Se eu tenho o Espírito Santo, ele já vai ficar com um pé atrás. Agora, se eu não tenho o Espírito Santo e se eu não tiver revestido dessa armadura, aí ele vem, e ele vem com tudo. E quando ele vem mesmo para estragar, para destruir, para acabar mesmo com a vida da pessoa. Então, por isso que é importante essa armadura. Agora diz mais assim ainda, ó, no versículo 14: e estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vírgula. Eu vou parar aqui, porque a outra parte é do pregador, ele fica firme. Vestido com o lombo da verdade. E algumas Bíblias está como cinto da verdade. Algumas outras traduções falam sobre proteger o rio. Esse cinto, para você entender, do romano, do soldado romano, ele é um cinto que ele ficava em volta de todo o corpo, e dava umas 2-3 voltas, para segurar a túnica e para deixar ele bem alinhado para uma batalha. Porque se aquele cinto se soltar,
a túnica sai e atrapalha todo o restante da armadura, porque esse cinto aqui, ele também vai segurar o restante das armaduras. Veja como que é primeiro, quando Paulo fala, ele fala justamente do cinto. Paulo foi bem interessante, foi bem espiritual. Ele estava preso quando ele falou isso aqui. Quando ele estava preso, chegou lá o soldado que estava preparando para uma luta de treino. Não era uma guerra, uma luta de treino entre eles lá. E aí aquele soldado estava lá e tinha um servo ajudando ele. Então ele viu que amarrou o cinto. Aí o servo foi lá, deu o escudo, foi lá, entregou a couraça, foi colocando tudo. E o Paulo viu aquilo ali. E dali ele puxou o quê? Para o lado espiritual. O quanto é importante nós se revestir dessa armadura, começando pelo cinto da verdade, irmãos. Para você vencer o diabo, te tem que viver na verdade, irmãos. Amém? Tem que viver na verdade. Mas tem um porém. Você tem que colocar esse cinto de uma forma adequada. Você não pode apertar ela muito e muito menos afrouxar, irmãos. Você tem que deixar esse cinto totalmente alinhado, deixar bem certinho para você viver na verdade. Colocando esse cinto, você vive na verdade, na fidelidade, na comunhão. O cinto da verdade, irmãos, ele vai provar quem é você diante de Deus e diante dos homens. Esse cinto da verdade vai provar quem é você no seu trabalho, quem é você na tua casa, quem é você na igreja. Esse cinto da verdade, irmãos, coisa que já fala, cinto da... Não entendi, cinto da... Da verdade. Eu tenho que viver a verdade. Se eu entreguei minha vida para Jesus, eu mudei de vida. Se antes eu mentia, hoje eu não minto mais. Porque a mentira não é questão, uma pessoa mente porque o diabo está dentro, não. Já é questão de hábito. Porque tem crente mesmo que o Espírito Santo ele consegue mentir. Por quê? Porque é um hábito. Então ele tem que mudar de hábito. Então quando ele coloca o cinto, a vida dele tem que mudar. Eu tenho que estar alinhado, eu tenho que estar ajustado, eu tenho que caminhar na verdade, ser alinhado com o Espírito Santo. Agora, irmãos, o perigo é se você apertar esse cinto demais. Quando você aperta esse cinto demais, irmão, você se torna uma pessoa religiosa, um crente fanático, um crente muito chato, irmãos. Então eu vou te mostrar esse tipo de coisa, vou te falar. Ou aperta o cinto demais, eu viro um crente religioso, ou se eu afrouxar o cinto, eu viro um crente mundano. Então você tem que alinhar o cinto adequadamente na tua vida. Amém, irmão? Diga graças a Deus. Se eu apertar o cinto demais, aí eu vou ser aquele religioso, aquele crente fanático, que só ele está com toda a verdade. Você vai lá e fala as coisas, ele fala que não é bem assim, mas só ele está certo e você está errado. Aí a pessoa aperta demais o cinto, ela tem a verdade, incrível que pareça, tem, só que apertou demais. Aí ela quer sair por aí, dando a tua vida religiosa, falando um monte de coisa, em vez de trazer pessoas para perto, o que está fazendo? Está afastando a pessoa. Como que a pessoa vai ganhar o seu familiar para dentro para a igreja, para Jesus? Como que a pessoa vai querer ganhar o seu filho para Jesus? Tudo que vê, ela chega de forma religiosa, dando aquela cintada religiosa e fala: você é capeta, tem um diabo dentro de você, você tem que ir para a igreja, de forma assim religiosa. Não ganha, irmãos. Agora, se eu tenho um cinto alinhado, eu sei como conduzir tanto a minha vida espiritual, como a minha vida, como também eu sei conduzir como a minha casa. Amém, irmãos? Eu sei conduzir. Por quê? Porque eu estou com ela está certinho no meu corpo, e eu estou com todas aquelas armaduras certinho comigo. Porque esse cinto da verdade, irmão, ela também tem que se alinhar com a última armadura, Fernando, que é a oração todo o tempo, que vai ser o último pregador que vai falar. Se eu estou com esse
cinto aqui, ou ele está apertado, ou ele está frouxo, não se alinhar com a última armadura, o restante das 5 está comprometido. A salvação está comprometida. O evangelho, que é o calçado dos pés, também está totalmente comprometido. Por isso que a gente vê aí muitos crentes afora, que em vez de ter uma vida alinhada com o Espírito Santo, em vez de ter uma vida com Jesus, está tendo uma vida totalmente diferente. Aquele crente que se batizou nas águas, disse supostamente que entregou a vida para Jesus, se diz que matou a velha criatura, mas na verdade não matou a velha criatura. Ele continua vivendo uma vida errada. Aí quando chegam os demônios, aí quando chega Satanás, aí quando chegam os inimigos, como que ele vai combater sem essa armadura? Amém, irmãos? Amém. Então esse é o aprendizado, de nós nos revestirmos sempre dessa armadura, todo dia. Você que levanta cedo, você vai colocar a tua roupa, o teu uniforme de trabalho, coloca como se colocasse a tua armadura, irmãos. Porque a partir do momento que você coloca os teus pés para fora, é guerra para tudo quanto é lado, irmãos. Ou você acha que não tem guerra? Tem sim, irmãos. Sabia, irmãos, se Deus abrisse totalmente os nossos olhos espirituais, a gente sairia tropeçando em demônios por aí? Sabia disso? Para você entender como que é o lado espiritual. E o que nós estamos vendo hoje, mesmo dentro das igrejas, menos aí afora, pelas redes sociais, eu vejo muitas coisas. É crente brincando com as coisas espirituais. Está com o cinto frouxo. Está faltando a armadura. Ou supostamente não se converteu. Não entregou de fato, de verdade, a vida para Jesus. Então, quando a gente apertar esse cinto, você realmente se torna uma pessoa totalmente religiosa, fanática, um crente chato mesmo, que ninguém quer ficar por perto. Estava lá um rapaz, os seus aí 19, 20 anos, começou a pregar o evangelho, curava as pessoas, pegaram ele, aí falaram para ele: você tem o direito de se defender. E ele começava a citar Abraão, começou a citar Salomão, e os religiosos do cinto apertado, eles faziam assim, ó, tampavam os ouvidos e falavam: não queremos ouvir, não queremos ouvir, não queremos ouvir. E ele falando: não queremos ouvir, até que mataram ele. Eu falo de Estevão, o primeiro mártir após a ascensão de Jesus. Ele começou a falar também na verdade, mas os que tinham a verdade, mas com o cinto apertado, eles não quiseram. Muitas das vezes, irmão, até mesmo dentro da igreja, até mesmo não digo aqui, mas eu digo no geral, no contexto geral, no nosso meio, às vezes a gente quer falar alguma coisa para ajudar, não quero ouvir. Não é bem assim, pastor. Não é bem assim, obreiro. Vai ler mais a Bíblia, vai orar mais. É ou não é? Não é assim que fala para a gente? Por quê? Porque só eles querem ter a verdade. Então temos que tomar cuidado, irmão. Que se eu quero ganhar a minha família, os meus amigos, se eu quero levar Jesus para eles, então é melhor que eu ande com o cinto totalmente alienado. Para que eles não cheguem e olhem assim para mim e falem assim: eu ir na igreja para ficar que nem você? Um bíblia doidão assim, fanático. Quer dizer, para ele tudo demoniza. Ele demoniza tudo é demônio. Ele demoniza tudo. Caiu o copo no chão, quebrou, é demônio. Cara, caiu o microfone do pastor, é demônio que deu um tapa na mão dele. Eles tudo demonizam. Por quê? Religiosidade, está preso numa gaiola. E o que é pior, alguns líderes estão desse jeito e estão trazendo esse povo, abrindo a gaiolinha e botando eles dentro da gaiolinha, fecha a gaiolinha, fica igualzinho aquele passarinho. Aí fica aquela coisa, e Deus te livrará do laço do passarinheiro. Mas aí o crente não lê a Bíblia, aí o crente não ora, o crente não jejua, e ele cai no laço do passarinheiro. Cai nas mãos de muitos religiosos aí.
A gente já viu aí no passado algumas religiões que levaram até o povo a cometer suicídio, dizendo que ia para o céu. Vai saber para onde foi casal. Religião. Tem a verdade, tem a Bíblia. Eu acredito, irmão, que quando uma pessoa vem para a igreja, acredito eu, acho que até o pastor também, porque eu acredito que todo mundo já tem a verdade. A gente vê por aí. Eu acredito que todo mundo já tem uma Bíblia para ler. Todo mundo já leu uma Bíblia. Principalmente é o mesmo, né? Salmo 23 ou Salmo 91? 23, 91, 91, 23. Eles sabem até decor. Então eles têm a verdade. Só que o problema é não usar a armadura adequadamente. Quem está compreendendo? Estão entendendo? Adequadamente. Então eu tenho que tomar cuidado se eu não for apertar muito essa armadura e se tornar esse tipo de crente. Aí você nunca vai ganhar almas para Jesus. Nunca. Eles têm que olhar e ver: nossa, essa mulher é sábia, esse homem é sábio. Nossa, como que ele consegue? Por quê? Porque você está com o cinto ali alinhado. Está tudo certinho com você. Só que as lutas vêm, irmão. A luta vai vir. Não tem como se escapar. Mas pelo menos você, com a armadura adequada, você vai lutar. Você vai guerrear. Você não vai desistir. Amém? Palmas para Jesus. Palmas para Jesus. Você vai estar alinhado ali nas guerras, na luta espiritual. Esse é o nosso objetivo, irmãos. Quem dera se nós se convertesse, já recebesse o Espírito Santo e Jesus nos levasse. Eu me lembro quando fui batizado com o Espírito Santo, irmão. Eu queria abraçar até o meu cachorro. Mas sabe o que eu falei para Jesus? Ah, Jesus, me leve, por favor, me leve, me leve. Porque eu estava naquele êxtase maravilhoso, aquele momento maravilhoso de glória na minha vida. Eu não sabia explicar, mas eu queria: me leva, me leva, me leva. Mas ele não me levou, estou aqui pregando. Por quê? Porque eu sabia que naquele momento, é aquele momento que eu estava, sabe, sendo revestido, sendo, sabe, puxado pelo Espírito Santo, vendo a minha salvação ali, irmãos. Irmãos, se reveste desse cinto, deixa alinhado e cuide da tua salvação, que ela é muito mais importante. Muito mais importante. Porque o troféu do diabo e seus demônios é a nossa cabeça. Esse é o troféu. Mas a gente não vai dar. Amém, irmão? Amém. Fala assim: eu não vou dar a minha cabeça, não. Eu não vou dar a minha cabeça. A não ser que seja pelo Evangelho. A não ser que seja pelo Evangelho. Aí sim, como aconteceu com o Paulo. Paulo não, mas João Batista, mas já inverti. Como aconteceu com o João Batista. A cabeça dele foi parar na onde? Na bandeja. Por quê? Porque ele pregava o Evangelho. Porque ele tinha o cinto adequado dele. Já estava certinho, ele pregava. E ele falava. E ele não tinha medo de falar a verdade. E ele falava mesmo. E é isso que tem que acontecer. Quando você está revestido desse cinto da verdade, você tem que falar somente a verdade. Verdade nada mais além do que a verdade. Você não pode abrir mão dos seus princípios. Ah, pastor, se eu falar a verdade, meu casamento acaba. Acaba o casamento, mas não perde a salvação. Ah, pastor, mas se eu falar a verdade lá no meu trabalho, no meu emprego, eu vou perder o emprego. Eu perco o emprego, mas eu não perco a salvação. Viver a verdade. É que nem aconteceu esse tempo aí lá no meu trabalho. Eu preparo material lá para o pessoal. Aí foi colocado lá uma porcentagem normal que é dado lá. O material saiu ruim. Aí eu entrei em acordo com o meu encarregado, mais o outro. Aí eu entrei em acordo com ele e falei assim: ó, vamos fazer o seguinte, vamos colocar 3%, vamos colocar 3,5%. Então vamos, vai dar certo? Eu falei: eu acho que dá. Porque se com 3% não deu certo, vamos colocar mais. Deu certo, 3,5%. Tá, eu até hoje vou dando 3,5%. Mas sabe qual que eles falaram para mim daí?
Flávio, se perguntar alguma coisa para você, diga que você colocou 3%. Quer dizer, já não queria que eu mentisse se perguntasse. Só que quando perguntaram, eu falei, eu coloquei 3,5%. Ah, quem mandou encarregado? Mandou? Eu falei, não, fui eu que coloquei por conta própria. Eu só chamei eles e falei, vamos colocar 3,5%. E está dando certo. Amém, irmão? Precisei mentir? Não, precisei mentir. Daí fala a verdade. E é o que está acontecendo. Tem muitos crentes, mesmo dentro das igrejas, continuam mentindo. Ele está com o escudo da fé. Está que nem o escudo do Capitão América. Joga, bate em todos os demônios e volta e dá para ele. Ele está até com a sandália, com o evangelho, com o calçado, está com a Bíblia, está com tudo. Só que o cinto está errado. Ele continua mentindo. Não, irmão. Mas temos que falar a verdade. Amém a Deus. E cuidado para não afrouxar esse cinto. Que é pior ainda, porque o religioso ainda dá para a gente tentar falar, vai um pouquinho mais para frente, sabe? Diminui um pouco isso daí. O religioso até dá. Agora, o que deixa o cinto frouxo é justamente o crente que é carnal. É justamente o crente mundano. É aquele crente que ele fala: para que eu tenho que ser dizimista? Para que eu tenho que dar oferta? Cuidado, irmãos. É um alerta que eu dou para vocês. Eu falo porque eu vejo nas redes sociais, aí você não faz ideia da loucura que acontece. O que tem de crente com cinto frouxo, que hoje está nas redes sociais, detonando com quem pede dízimo, detonando com o pastor que pede dízimo, detonando com o pastor que pede oferta, falando para as pessoas que você é igreja e que você não precisa estar dentro de uma. Cuidado com isso daí, irmão. É um crente que está de cinto frouxo, porque se você for vasculhar a vida dele, ele foi um rebelde dentro da igreja. Ele não queria ouvir o seu pastor, ele não queria estar na disciplina. Aí ele fica bravinho, vira as costas e sai da igreja, entra nas redes sociais, vira um crente médio, só para detonar com as igrejas. E olha que tem gente ainda que ainda pode ser desse tipo de pessoas. O crente mundano é aquele crente que ele não parou de beber. Ah, pastor, eu não bebo mais aquela braminha. Eu bebo aquela cervejinha que não tem álcool, mas não deixa de ser cerveja. Ah, pastor, eu não fumo mais cigarro que faz mal para o pulmão, né? Que traz câncer. Mas eu fumo, como que é o nome que ele gosta lá, que o pessoal narguilha. Mas não deixa de fumar. Larga a mão de ser crente carnal. Cinto frouxo. E ele está na verdade. Ele tem. Ele sabe da verdade. Olha, irmão, o crente que está. Eu dou até risada. Porque lá, quando eu morava lá no Campo Largo, tinha uma igreja assim. Eu nem vou falar o nome da igreja. Eu não estou aqui para detonar com a igreja nenhuma. Estou aqui só para pregar o evangelho. Mas a gente pega um pouquinho desses exemplos para você entender. Tem uma lá que está com o cinto tão frouxo, que agora vai para eles agora, junho e julho, é a festa gospel junina. Cuidado, irmão. Cuidado com a festa gospel junina. Cuidado com o carnaval gospel. Cinto frouxo. É o mundo entrando nas igrejas. E eu tenho falado, não é que o mundo entra na igreja. Primeiro o mundo entra no líder. Se o mundo entrar no líder da igreja, pronto, ele vai dar para o povo o que ele recebeu do mundo. E aí que nós estamos vendo aí. O cinto frouxo, nós já vemos a igreja até de homossexuais. Nada contra eles, não tem nada contra, eu amo todos eles. E tenho amigos homossexuais. Eu sento na mesa deles, eles também sentam na minha mesa. E todos eles me respeitam e eu respeito eles. Mas agora, por que eles estão com esse cinto frouxo? Porque eles não querem a verdade. Eles só querem saber do amor, só querem saber do love, mas não querem saber da coraça
quer saber do escudo que o outro pregador vai falar nas próximas quintas. Ele não quer viver adequadamente usando este cinto, que é o cinto da verdade. E esse cinto, ele, como eu vou estar repetindo, tem que estar adequado em você, para não se tornar um crente mudando, deixando esse cinto frouxo. Amém, irmãos? E a gente vê por aí. O que o povo hoje quer? Se o pastor Jean quisesse encher esta igreja aqui hoje, ele colocaria uma placa e falava: ó, aqui tem profeta. Se ele quiser encher essa igreja aqui, é só ele botar lá uma placa lá na frente e dizer: ó, vem hoje aqui, ó, culto dos profetas, o sonho da casa própria, o sonho do carro próprio, o carro novo, a troca de tudo, o sonho de um casamento, banco, dinheiro. Duvido que não enche essa igreja aqui, irmão. A gente é capaz de abrir tudo aqui para colocar a cadeira até nos corredores. Mas sabe por que a igreja está assim hoje? Quem sabe explicar? Sabe por quê? Porque nós pregamos o verdadeiro evangelho. Oh, aleluia! Nós pregamos o verdadeiro evangelho. Aleluia, Jesus. E eles não querem ouvir. E os crentes que estão com o cinto frouxo, eles só querem pular, glórias, aleluia, vitória, 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 vitória. Não, irmão. Às vezes você vai perder uma batalha. Às vezes você vai ganhar uma e perde duas. Vai ganhar duas e perde três. Mas quem tem o Espírito Santo, quem está na fé mesmo, que está revestido dessa armadura, ele não desiste. Amém? Glória a Deus. Ele não desiste. Não desiste. Pode dar a luta que for, pode vir a pancada que for, irmão. Quem está revestido dessa armadura, ele não desiste. Ele continua, fica na fé. Ele não para. Ele não está nem aí pelas circunstâncias, ele não está nem aí pelas coisas que vão acontecer. Porque tudo que importa para ele é a salvação, é a comunhão, uma vida com Cristo, uma vida realmente com Jesus, irmãos. É isso que nos importa. Por isso que eu tenho que estar revestido dessa armadura, para suportar os dias maus, para lutar contra as potestades e principados. Às vezes tem pessoas que estão sendo usadas pelo diabo, falando mal de você, jantando você, almoçando você, irmão. Às vezes estão lá e fala de você, preparando alguma coisa para ir contra você, para caluniar você. Mas se você está com esse cinto da verdade, pode vir mentir o que for contra você, mas não vai resistir à verdade. Não vai. Pode vir a mentira que for, pode vir a calúnia que for, cedo ou tarde, como diz, não ficará nada em culto que não seja revelado. Palmas para Jesus, irmão. Ele merece a oh Deus de Israel, irmão, é isso. É uma coisa que não tem muito o que falar, não tem muito o que pregar. Porque já diz, cinto da verdade. Quando passa na cabeça a verdade, você sabe que você tem que andar na verdade, na integridade, na comunhão. Seja fiel com todas as coisas, irmãos. Seja fiel em tudo. Porque os que estão lá fora, que conhecem nós, eles ficam de olho em nós, irmãos. Ou não ficam? Ficam de olho no teu trabalho. O patrão sabe que você é crente? Quem sabe que é crente? O patrão sabe que você é crente? O meu patrão já sabe. O pessoal ali, tudo ali já sabe que eu sou até pastor. Mas tem uma coisa, irmão. Você acha que eles não ficam de olho em nós, esperando nós escorregar? Aí o crente está com o cinto frouxo, o que ele vai fazer? Vai pisar no cinto, vai escorregar, vai aparecer toda a nudez dele.
Aí ficou aí, envergonhando o Evangelho de Jesus. É esses crentes. Não temos que ser assim. O que eles querem do cinto frouxo é câmera, luz e ação. É isso que eles querem. O que tem de crente frouxo, irmão, do cinto frouxo, perdão com a expressão, é o cinto frouxo. Ele só quer pular, e quase voar. Mas não entregou a vida para Jesus. Continua sendo um crente carnal. Continua sendo aquele crente que mente. Continua sendo aquele crente hipócrita. Continua sendo crente que ele faz aquela panelinha para falar mal de obreiro, para falar mal de pastor, para falar mal do irmãozinho, para falar mal da irmãzinha. Fuja disso, amém, irmãos? Olha para a pessoa do seu lado e fala: fuja disso. Fala para Jesus: fuja disso. Vai, fala com fé: fuja disso. Fuja disso. Glória a Deus, aleluia. Fala assim: ó, se você não fugiu, vou falar com o meu pastor. Fala! Se você não fugiu, fala com o meu pastor. O pastor já está lá. Amém, irmãos? Vive a verdade. Seja um cristão de verdade. Seja um crente mesmo, de verdade. Não precisa ser um santão, né? Porque pensa que a gente é santão. Não. Vou viver alinhado, na comunhão com o meu Cristo. Tudo que eu fizer é para Ele, somente para Ele. O que gosto, deixa de gostar. O problema é deles. O que importa é eu fazendo para Jesus. Amém? Seja fiel a Deus em tudo da sua vida. Vive uma vida reta com Cristo. Mas não deixe esse cinto se afrouxar, irmão. Porque esse cinto frouxo, irmão, ele começa a acontecer sem você perceber. Sem você perceber. Ele vai estar afrouxando, sem você perceber. Quando menos você espera, você já está fazendo coisas ao contrário da Bíblia. Quando menos você perceber, você já está falando coisas que não tem anexo nenhum com a palavra de Deus. E você acha que é certo. Tem uma modelo aí, não vou falar o nome, diz que criou até uma igreja já para ela. E sabe quem são os obreiros? Tudo travesti, homossexuais. Por quê? Cinto frouxo, tem a verdade, mas eles só querem love, só querem amor. E nós, que estamos com o cinto certinho, adequado, nós somos os terríveis para eles. É nós que matamos, é nós que jogamos almas para o inferno, só porque nós estamos alinhados com a palavra. Amém. Glória a Deus. Nós não precisamos apontar o pecado para ninguém. Nós não precisamos chegar e acusar: você está no pecado, você vai para o inferno, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não aqui. Não aqui conosco. Eu sei da primeira reunião que foi feita aqui. Não aqui conosco. Nós abraçamos os pecadores. Nós fazemos para perto eles. Não apoiamos o pecado. Mas uma coisa é certa: se nós estamos com o cinto da verdade, nós não precisamos apontar. A gente, com o cinto da verdade, a gente vai mostrar para eles como é que é. Eles mesmos vão sentir o nojo do próprio pecado. Amém? Amém. Eles mesmos vão sentir o nojo daquilo ali. Não precisa apontar o dedo. Você. Os religiosos do passado, um pastor pregou assim, eu vi isso daí. Até comentei com o pastor Jean. Lá no passado, assim, ó, que não quiseram ouvir, do cinto apertado. Por que lá no passado era pecado e hoje não é mais? Por que no passado era proibido assistir televisão e hoje os mesmos que proibiram tem até agora transmitem as suas igrejas numa televisão? Quantas almas não mataram lá no passado? E como que vamos recuperar agora? Só andando na verdade. Amém. Glória a Deus. Nós somos os poucos, irmãos, no meio de muitos. Poucos. A gente pode estar no meio de 30, 40, 50 mil pessoas.
No meio de 30, 40, 50 mil pessoas, irmãos, Jesus ainda consegue encontrar 5, 6, uma meia dúzia que está no cinto certo. Estão compreendendo, irmão? É isso. Nós temos que viver a verdade, viver a integridade, viver nessa fé, andar aliado com Jesus, andar aliado com Cristo mesmo. Doa que doer, irmãos. Essa é a grande verdade. Às vezes o cinto está dando no lombo, mas é para curar. Amém, irmão? É para curar. Então, se eu quero ter as outras armaduras comigo, então eu tenho que colocar certinho esse cinto. Aleluia. Amém? Certinho. Aí eu colocando certinho esse cinto, aí eu consegui para muito. Como que você vai vencer o diabo? Com a própria mentira? Não tem como, irmãos. Não tem como. Nós não vivemos um filme que nem o filme do Constantino, a gente já assistiu. Já viu? O cara combate o diabo, mas ele combate o diabo com magia, com bruxaria. Faz algum sentido? Não faz. Você vai combater ele com as armaduras. Glória a Deus. As armaduras. É com ele que você vai combater. Com a sua vida reta. Porque uma das performances de Satanás e seu demônio é ele achar coisas para falar ao seu respeito. Ele vem na base da mentira, ele vem na base do engano. E como ele não tem nada contra você, ele puxa o teu passado. E o passado vem à tona. Quantos de vocês já ouviram falar isso entre vocês mesmos, de vocês mesmos? Nossa, o fulano era isso, era aquilo. Agora depois que virou, foi para a igreja, simplesmente fica assim por isso mesmo, colocou a vida, pronto, convertido, jogando o passado às nossas costas. Mas não se preocupe não, irmão. Não se entristece com isso. Sabe por quê? Quem que te libertou? Jesus. Jesus. Ele que te libertou, Ele que te salvou. Só ore pela pessoa. Ou nem ore também. Pronto. Próximo, não vou nem orar. Mas olha, oração em todo tempo. A gente fala, não vou nem orar. A minha carne fala, não vou nem orar. Mas o meu espírito, a minha vida com Jesus fala, eu vou dobrar os joelhos e eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, tira aquele demônio da vida daquela pessoa. Abre os olhos daquela pessoa. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo estava doido, indo para Damasco para matar lá os cristãos, para pegar todos eles. Estava doidão, com sangue na boca. De repente, caiu lá na frente dele. Caiu no carro. Ficou cego. Aí ficou 3 dias lá no canto, sem comer, sem beber e orando. Era um homem que conhecia a verdade. E ele estava com aquele cinto dele totalmente apertado. Totalmente. E quando falava de Jesus era blasfêmia. Quando eles, estavam pregando, Pedro, Tiago, João pregando, para eles era tudo heresia. Eles tinham o ensinamento de Jesus, enquanto eles tinham os ensinamentos dos Antigos Testamentos. Aí chega Jesus, salta o raião, ele cai do cavalo e fica cego, fica 3 dias lá, orando. E quem que aparece para ele? Jesus. Paulo, por que me persegues? Pense, irmãos. Irmão, já imaginou você ouvir uma voz de Jesus falando assim: fulano, arruma esse cinto, deixa alinhado. Imagina você ouvir uma voz assim, irmão. Por que você está fazendo isso? Não vai me agradar desse jeito, mas agrada a Deus alinhado com esse cinto. Amém? Palmas para Jesus. Se coloque de pé. Em nome do Senhor Jesus. Por isso, irmão, que você vê que nem deu o restante dos negócios. Vê como o Espírito Santo é.
Porque o Espírito Santo, irmão, antes de nós pregar o Evangelho, ele ministra para nós primeiro. Sabia disso? Ele ministra. Ele ministra para mim, ministra para o pastor, ministra para o pastor, ministra para o pastor Tiago, para a pastora Carla.